Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula 2 de Literatura Brasileira 1. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? Bem, pessoal, essa é a nossa primeira aula de, de literatura brasileira com conteúdo, né? Em que nós vamos apresentar um conteúdo da própria literatura brasileira. Na aula passada, que foi a primeira, nós apenas falamos sobre a disciplina, demos os encaminhamentos e coisas dessa natureza, tá? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso caminho aí, o nosso percurso na literatura brasileira propriamente dita, tá? E eu já tinha passado com antecedência para vocês o texto do, do Pero Vaz de Caminha, texto em que o texto que os teóricos encaixam justamente nesse momento que fica conhecido como as origens. Tá? Nós veremos nesse semestre, nós veremos os seguintes períodos da história da literatura. Né? Lembrando que o nosso estudo de literatura, aliás, o nosso estudo não, o programa da nossa disciplina, ele é um programa feito do ponto de vista da história da literatura. Certo? Então, essas divisões que nós estamos apresentando, que o PUD apresenta, né, origens, barroco, arcadismo, né, e romantismo, são períodos da história da literatura. Ok? Então, nós vamos hoje falar sobre um dos textos que estão encaixados dentro desse momento aí que fica conhecido como as origens, tá? Eu vou colocar o texto na tela e nós vamos aí conversar um pouco acerca desse texto, tá bom? Como eu já disse a vocês na aula passada e hoje eu repito, nós vamos sempre priorizar o texto. Nós não vamos aqui priorizar a história da literatura, nem a crítica literária, tá? Nós vamos sempre priorizar o texto literário, nós vamos sempre partir do texto, ok? E aí eu quero que vocês, ao longo da disciplina, vocês aprendam a lidar com o texto. Eu quero que vocês saibam o que fazer com o texto que estiver diante de vocês, ok? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem podem usar o microfone, tá? Eu não vou visualizar o chat, porque eu vou estar vendo o texto, tá certo? Aí é melhor você perguntar usando o microfone, porque aí eu escuto e lhe dou a palavra no momento oportuno, tá? Se você fizer a pergunta pelo chat, eu não vou conseguir visualizar. Ok? Deixa eu colocar o texto aí na tela para nós. Só um minuto. Pronto, aí está o nosso primeiro texto, tá? E nós vamos começar, pessoal. Deixa eu olhar para vocês de novo. Nós vamos, com esse texto, nós vamos fazer um tipo de análise específica, certo? Um texto, pessoal, e eu quero que vocês gravem isso. Um texto pode ser analisado de várias maneiras diferentes, tá? De várias maneiras diferentes. Por exemplo, eu posso analisar um texto a partir do tema dele, a partir do assunto que ele está tratando, certo? Por exemplo, qual é o assunto do texto? O texto fala, desculpa, o texto fala do amor,
né, do sentimento e das relações de amor entre um homem e uma mulher, né, ou entre outras pessoas, sei lá, certo? Então, nós podemos analisar um tema a partir, podemos analisar um texto a partir da temática dele, né? Qual é o assunto tratado? Ah, o assunto tratado aqui é uma crítica social à exploração do rico sobre os pobres. Então, poderíamos analisar um texto a partir do tema que ele apresenta, do tema que ele aborda, certo? Esse é um tipo de análise, certo? Uma análise que eu, Lauro, chamo de análise temática, tá? Então, nós poderíamos pegar esse texto aqui do Pero Vaz de Caminha e nós poderíamos analisá-lo a partir do tema, certo? Esse é um tipo de análise. É o único tipo de análise? Não. Vou dar mais um exemplo. Nós poderíamos analisar um texto também a partir da linguística, tá? A partir da linguística, nós poderíamos analisar um texto a partir de elementos que são estritamente linguísticos. Existe até uma disciplina, né? Acredito que vocês vão fazer, aliás, eu não sei se tem no curso de letras de Baturité, não sei, tá? Mas existe uma disciplina que é chamada de linguística textual. Linguística textual. Do que vai tratar a linguística textual? A linguística textual, ela vai tratar de questões linguísticas que estão presentes no texto. Por exemplo, né, a linguística textual vai analisar, digamos, os deíticos, né, é uma classe, um grupo de palavras que na linguística é chamada de deíticos, são palavras que servem para referenciar, para apontar para outra palavra. Por exemplo, os pronomes. O pronome é um deítico, né? E aí nós podemos analisar um texto a partir de elementos, a partir dos elementos linguísticos desse texto. Nós podemos analisar um texto do ponto de vista daquilo que vocês ouviram muito lá no ensino médio, quando estavam estudando sobre redação, né? Nós podemos estudar um texto a partir da coerência e da coesão desse texto. Coerência e coesão são elementos linguísticos de um texto também, certo? Então, nós podemos analisar um texto a partir da linguística, a partir de elementos linguísticos presentes no texto, certo? É uma outra análise. Então, ó, análise temática, análise linguística, só são essas duas? Não. Vou dar mais alguns exemplos, tá? Nós podemos analisar um texto também a partir da narratologia desse texto. A partir da narratologia desse texto, tá? Nós podemos fazer uma análise narratológica. Tá? Nós falamos aí no semestre passado, na teoria da literatura, né, da narratologia, e nós vimos que a narratologia ela vai observar um texto que é narrativo, tá? E a narratologia não vai ser possível, não é possível de aplicarmos em todo o texto, porque nem todo o texto é narrativo, né? E como a análise ela é narratológica, ela precisa que o texto seja narrativo, certo? Então nós podemos analisar um texto a partir da narratologia, certo? Podemos ver quais são os elementos da narrativa, ok? Podemos ver quem é o narrador, qual é o espaço, o enredo, o tempo, né? As personagens, ok? Então podemos analisar um texto narratologicamente, fazer uma análise narratológica. Ó, 3 análises, né? Temática, linguística, narratológica,
São as únicas? Não, vou dar mais alguns exemplos. Nós podemos analisar um texto também a partir da sua intertextualidade. A partir da sua intertextualidade. O que é uma análise intertextual? É nós observarmos um texto, analisarmos um texto somente a partir das relações que esse texto estabelece com outros textos. Por exemplo, se você, quem já leu, digamos, deixa-me ver aqui, pronto, quem já leu Os Lusíadas, deixa eu vir um pouco mais para próximo, né? Quem já leu O Caramuru, do Frei de Santa Rita Durão, sabe que o Caramuru, ele tem uma relação intertextual com os Lusíadas de Camões. Tá? Existe uma ligação, um elo textual muito grande entre o Caramuru e os Lusíadas. Se você pegar os Lusíadas, por sua vez, você vai ver que os Lusíadas têm uma relação intertextual com outras obras. Por exemplo, os Lusíadas têm uma relação intertextual com a Eneida de Virgílio, poeta grego, poeta latino lá da antiguidade, né, que escreveu sobre a saída de Enéas lá da cidade de Troia, depois que os gregos conquistam Troia, né, e Enéas vai em direção à Itália, a Roma, né, e lá ele cria uma cidade, e essa cidade é considerada dentro da mitologia, dentro da história latina, né, ele é considerado o fundador de Roma, né, fundador de Roma e, consequentemente, do Império Romano também. Então, você tem aí uma relação intertextual, ó, entre a Eneida e os Lusíadas. Entre os Lusíadas e o Caramuru, se você pegar a Eneida tem uma relação intertextual, né, com outras duas obras consideradas de Homero, né? A Eneida tem uma relação muito grande com a Ilíada e a Odisseia. Inclusive, o modelo da Eneida é muito parecido com o modelo da Odisseia, né? Na Odisseia você tem a saída de Odisseu, né, ou Ulisses, lá de Troia também, em direção a Ítaca, voltando para sua casa, né? Retorno esse que vai demorar mais 10 anos. Ele passou 10 anos na Guerra de Troia e passa mais 10 anos tentando chegar em casa, né? São 20 ao todo ausente de casa, né? E chega lá, Penélope está ainda aguardando por ele fielmente, cheio de urubu, cheio de pretendentes para casar com ela, dizendo que o Ulisses já tinha morrido. Tá? Então, você pode analisar uma obra a partir das relações intertextuais. Ou seja, nós podemos fazer uma análise intertextual de um texto, analisando o texto especificamente, observando as relações que esse texto estabelece com outros textos mais. Tá? Ok? 4 tipos de análise há: análise temática, análise linguística, análise narratológica, análise intertextual. São somente essas? São não. Vou dar um último exemplo, tá? Um último exemplo de análise para nós passarmos ao texto e analisarmos esse texto propriamente dito, certo? Então, vamos lá. Um outro tipo de análise é a análise estrutural. Análise estrutural. Ok? Na análise estrutural, nós vamos observar como o texto está estruturado. Certo? Como o texto está estruturado. O que é que nós chamamos de estruturação, de estrutura de um texto? Sim, a Jéssica falou aqui no chat, eu ainda estou olhando para o chat, tá? Diz que é muito utilizada na literatura comparada, exato. Tá? As relações intertextuais é o fundamento da literatura comparada. Tá?
Tá? A literatura comparada, ela se fundamenta nas análises intertextuais, principalmente. Ok? Sim, então, a análise estrutural, na análise estrutural, nós vamos ver como o texto está estruturado. O que é estrutura? Estrutura são as várias partes que compõem o esqueleto, o corpo de algo. Por exemplo, você tem um prédio, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Eu sou técnico em edificações, trabalhei na construção civil um tempo, né? Eu fiz edificações na antiga Escola Técnica Federal do Ceará, que hoje é o IFCE, né? Hoje eu sou professor da instituição em que eu fui aluno também. Aí eu fiz edificações na escola técnica, trabalhei na construção civil há algum tempo. E eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Um edifício, ele é estruturado da seguinte forma, né? Tem, primeiramente, o solo, né? O solo, de alguma forma, faz parte da estrutura, porque o edifício não fica voando, né? Não fica suspenso no ar. Ele está em contato com o solo. Então, a estrutura de um prédio começa com as bases, com as fundações, né? E aí, normalmente, um prédio ele tem sapatas ou estacas, né? Ou as duas coisas, tá? E essas fundações fazem parte da estrutura do prédio. Você cava um buraco, né? E aí você bota lá uma base de concreto, que essa base de concreto vai ser o, o apoio de uma coluna, né, que a gente chama de pilar. Então, vai ser o apoio de uma coluna. E aí, o prédio tem várias colunas em lugares estratégicos indicados pelo engenheiro. Tá? Essas colunas, elas sempre são verticais, tá? Não tem coluna na horizontal, certo? Essas colunas na vertical, elas vão ser interligadas por vigas. Essas vigas, elas interligam os vários pilares e dá uma amarração maior na estrutura do prédio. Depois dos pilares e das vigas, em cima dos pilares e das vigas, é feita uma laje, né? É um piso que não é no chão, mas é um piso suspenso, né? Aí cada andar tem um piso. Esse piso é uma laje. Tá? Essa laje faz parte da estrutura. Em cima dessa laje, aí continuam-se os pilares. No final na extremidade dos pilares, faz-se novamente as vigas, unindo os pilares, e aí uma nova laje, novos pilares, nova viga, novas lajes, e assim vai. Então, essa é a estrutura de um prédio. Essa é a estrutura de concreto de um prédio. Pera aí, pessoal, tem mais um dos carros aqui. Esse aí é novo, esse eu não conheço, não. Esse é só o carro do som mesmo. Tá? Então, essa estrutura é a estrutura de concreto. Aí tem a alvenaria também, né? Tem a alvenaria. E assim o prédio vai sendo estruturado. Tá? Isso é estrutura. Um texto também ele é estruturado, tá? Um texto também ele é montado, ele é todo encaixado também para ser formado o todo. Quando nós vamos analisando as partes do texto, certo? Quando nós vamos estudando as partes do texto, como esse texto foi montado, nós estamos pensando, nós estamos fazendo uma análise estrutural. Ok, pessoal? Então, ó, só aqui eu citei já 5 exemplos de análise para vocês. São as únicas? Não, mas tá bom por hoje, tá? Ó, análise temática, análise linguística, análise, análise narratológica, análise intertextual, análise estrutural. Só aqui já são 5 análises que podemos fazer, tá? Então, deixando essa parte teórica, né, vamos para o texto para nós colocarmos em prática aí uma dessas análises. Nós vamos nos concentrar hoje numa análise estrutural, certo?
Nós vamos analisar esse texto do Pero Vaz de Caminha. Nós vamos dar uma olhada na estrutura desse texto, certo? Nós vamos olhar a estrutura desse texto. Então vamos lá, vou colocar o texto aí na projeção para nós pensarmos um pouco na maneira como esse texto está estruturado. Está aí o texto, a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Eu coloquei só um trechinho aí, certo? E eu quero ler aqui primeiramente com vocês e depois eu vou aqui fazendo algumas perguntas para nós irmos pensando sobre a estrutura desse texto, tá? Então, o texto começa: Senhor, Senhor. Isso aí, sintaticamente falando, isso aí é um vocativo, tá? É um vocativo. E nós sabemos que o vocativo é um elemento presente em toda carta. Toda carta tem um vocativo, né? E o vocativo é justamente o destinatário. O vocativo está relacionado especialmente ao destinatário da carta. E a carta aqui de Pero Vaz de Caminha começa dizendo, né, Senhor. Aí eu fiz um recorte, tá? Essa indicação aí, ó, dos colchetes com as reticências dentro. Isso aí significa que eu omiti uma parte desse texto, certo? Então tem uma omissão aí, o texto não começa aqui nesse parágrafo, tá? Eu omiti o início, certo? Então vamos lá. Os cabelos deles são corredios, são cabelos lisos, e andavam tosquiados, de tosquia alta, antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados, todavia, por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta, e muito igual. Aí, ó, não é o carro, é a moto do cheiro verde, do alface, tá? A moto da verdura aí, ó. Mais uma para a coleção. E não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. Então, está aí o primeiro parágrafo, né? Vocês já leram, ou pelo menos deveriam ter lido. E nós estamos diante de um texto que foi montado, tá, de uma forma específica. Eu não vou aqui tomar os elementos mais óbvios da estrutura de um texto, tá? Mas eu vou mencionar aqui rapidamente. Ó, pessoal, tá? Por mais que você ache isso óbvio, por mais que vocês achem isso óbvio, todo texto ele é montado, ele é construído primeiramente a partir de fonemas, tá? A partir de fonemas. Você junta o som A mais o som M, ou na ordem inversa, né? Um M, um A, Ma, né? Os fonemas se juntam e formam sílabas, né? As sílabas se juntam, tá? E formam palavras, tá? Embora você ache isso muito óbvio, mas isso também faz parte da estrutura de qualquer texto, né? Qualquer texto ele é estruturado assim, pessoal. Tá? Pode você achar muito besta isso, mas é o óbvio, tá? Só que eu não vou aqui fazer análise do óbvio, mas nós poderíamos analisar esse texto do ponto de vista fonético. Por exemplo, existem figuras de linguagem que trabalham especificamente os elementos da fonética.
Exemplos, nós temos a aliteração, tá? O que é a aliteração? A aliteração é justamente a repetição intencional de determinados sons vocálicos em uma oração, em um enunciado, né? Nós temos a aliteração, nós temos, deixa-me ver aqui outros fonemas, outros recursos que são fonéticos também. Agora me deu um branco. Tem horas que eu tinha vontade de chegar aos 40 anos, eu já estou há 4 anos arrependido. Porque tem hora que dá um branco na memória da gente. Vou fazer 45, tem horas que dá um branco. Eu pelejo para lembrar o negócio tá aqui na ponta da língua e foge o nome. Tá? Tem uma figura de linguagem, né, semelhante à literação, só que com consoantes, né? Deu um branco aqui agora o nome da... É a literação e a... Opa! Pronto, exatamente, a assonância, Breno. Muito obrigado, Breno. E aí você tem esses recursos, né, que eles são fonéticos, né? Intencionalmente, o autor constrói o texto valorizando a fonética dele, certo? Então, por mais que você ache óbvio, né? Ah, professor, isso é muito óbvio, né? Mas o óbvio é um ponto de partida, ok? Nós podemos analisar um texto, inclusive, para quem vai fazer futuramente a disciplina de estilística, ela dedica parte da atenção dela justamente a essas questões aqui da dos fonemas, tá? Eu acabei invertendo, viu, pessoal? Na verdade, a assonância é das vogais, a aliteração é das consoantes, tá? Só fazendo aqui a correção, viu? O tique e o teco voltou a funcionar aqui na hora, tá? Ok? Então, a assonância é a repetição dos sons vocálicos, tá? E a aliteração é que é das consoantes, certo? Eu falei aqui de forma trocada, viu? Tá? Eu disse, eu já estou há quase 5 anos arrependido, né? Eu tinha muita vontade de chegar aos 40 anos e a gente aí ficando assim, aí ficando meio gaga com o passar do tempo, tá? Eu fico imaginando que eu tiver com 60, 70, né? Não lembrar mais nem do nome dos meus filhos. Tá? Então, continuando, certo? Então, embora pareça óbvio, mas isso faz parte da estrutura de um texto, né? Os fonemas, que são representados por letras ou por dígrafos, né? Nós temos as sílabas, nós temos as palavras, ok? E as palavras aqui nesse texto, tá? Até as palavras é o óbvio que compõe qualquer texto. Qualquer texto de qualquer estrutura, ele vai estar montado por palavras, né? E a partir das palavras? As palavras aqui estão se juntando para formar o que, pessoal? O que as palavras estão formando aqui nesse texto? Vamos lá, o que é que vocês dizem aí? Ó, aqui nós temos aqui, ó, uma palavra, os, duas palavras, cabelos, três palavras, deles, quatro palavras, são, cinco palavras, corredios. Essas cinco palavras estão se juntando para formar e montar que outra estrutura maior? Nós temos uma frase, né? A Lívia e a Laila estão dizendo que formam uma frase. Está correto. Está corretíssimo, não está errado. Mas dá para nós sermos um pouco mais exatos. Porque existe uma diferença entre frase e outras estruturas, tá?
Vocês conhecem a diferença entre frase, oração e período? Conhecem a diferença entre frase, oração e período, pessoal? Qual é a diferença entre uma frase e uma oração? Toda oração é uma frase? Toda frase é uma A oração? oração tem a presença do verbo. Pronto. Então, ó, toda frase é um enunciado completo, tá? Assim como também toda oração é um enunciado completo. Só que o que diferencia um do outro é a presença do verbo. Para ser oração, além de ter o sentido completo, necessita ter pelo menos um verbo. Então, toda oração tem verbo. Agora, nem toda frase tem verbo. Eu posso ter uma frase, né, que tem sentido completo, mas não tem verbo. Por exemplo, alguém está se afogando, aí ele grita, socorro, meu Deus! O que ele gritou tem sentido completo, mas não tem verbo. Então, é só frase. Para ser oração, tem que ter um verbo, certo? Então, essa é a diferença básica entre frase e oração. E nós temos também o período. O que é um período? O período também é um enunciado com sentido completo, que conta com a presença de pelo menos uma oração. Então, para ser período, tem que ter pelo menos uma oração. Consequentemente, todo período também tem que ter verbo. Tá? Se for só um verbo, é uma oração. Se forem dois verbos e eles não estiverem formando uma locução verbal, nós temos duas orações. Três verbos, se não formarem uma locução verbal, são três orações. Aí um período com uma oração é um período simples, um período com duas orações é um período composto, um período com três orações ou mais é um período composto também. Certo? Deixa eu ver aqui o que é que o Breno está dizendo, né? O fonema S está repetindo com grande frequência. Isso lembra um trecho, o hino brasileiro, que repete muito o S, né? Lindos campos têm mais flores. Pode ser, tá? E aí, convém fazer uma análise acerca dessas questões, tá? Mas eu não vou me deter nisso aí, porque eu quero apresentar algo que é mais óbvio nesse momento, mas que muita gente não se atenta para isso, certo? Então, olha, essas palavras, elas estão estruturadas em frases ou orações. Frases ou orações. Professor, isso é aula de literatura? Pessoal. Você pode e muitas vezes deve analisar um texto a partir dessas questões. E eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Ele tá ali e eu não vou buscar não, tá? Que aí eu vou acabar tendo que mexer ali em poeira, porque eu nunca vi um negócio para atrair tanta poeira como o livro, meu Deus do céu. Nunca vi. Parece que tem um imã para poeira. Parece que o livro passa o dia todinho assim, sugando poeira. Nunca vi. Nunca vi. Eu tenho ali minha seção de literatura portuguesa de Portugal, fica bem ali. Né? E eu tenho alguns livros olha aí, os 40 e tantos anos me dando branco de novo. Né? Era aí, pessoal. Às vezes isso é sobrecarga, tá? Estresse também. Tá? Deixa eu lembrar aqui o nome do autor. Tem um branco agora. Misericórdia, um dos autores mais conhecidos da literatura portuguesa. O autor do Ensaio da Cegueira, meu povo. Misericórdia, vocês verem como a mente cansada é um negócio sério, viu? José Saramago. Pronto. José Saramago. Saramago, quem já pegou algum texto do José Saramago, já deve ter observado que o texto do José Saramago, estruturalmente falando, ele é peculiar. Ele é peculiar. Eu nunca vi um texto escrito exatamente como os textos do José Saramago no que diz respeito à estrutura dele. Alguém já pegou algum texto do José Saramago?
Alguém já teve a curiosidade de ler José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, A Jangada de Pedra, deixa-me ver qual é o outro, né? Tem obras aí muito conhecidas, né? Alguém já leu alguma obra do José Saramago? Faz muito tempo que não pega, né? Mas já pegou, Breno Paulino? Mas já pegou no livro do Saramago? Já leu alguma coisa? Você lembra de alguma peculiaridade na maneira como o texto estava montado? Você lembra de alguma peculiaridade? É muito chamativa essa, essa estrutura do José Saramago. A curiosidade eu tenho, porém ainda não li. Tenho no Kindle, né? É só para a gente chique, Lívia, Kindle. Esses dias eu estava olhando aqui os preços para ver se eu comprava um para mim. Aí não comprei ainda. Estou aqui meio em dúvida se eu compro ou se eu não compro. Tá? Sim, pois deixa eu dizer logo, né? Para nós não demorarmos mais do que já demoramos. Pessoal, o texto do José Saramago é um texto que é estruturado em períodos gigantescos, separadas as orações com vírgula. O Zé Saramago escreve parágrafos, às vezes enormes, e você não encontra ponto final, não. É só vírgula. Por exemplo, os cabelos deles eram corredios, vírgula. Deixa eu colocar como se fosse o texto aqui do Caminha, né? Os cabelos deles são corredios, vírgula, e andavam tosquiados, vírgula, de tosquia alta antes do que sobrepente, vírgula, de boa grandeza, vírgula, rapados todavia por cima das orelhas, vírgula, e um deles trazia por baixo da solapa, fonte a fonte, na parte de trás, vírgula, uma espécie de cabeleira, vírgula, de penas de ave amarela, vírgula, que seria do comprimento de um coto, vírgula, muito basta e muito cerrada, vírgula, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, vírgula, e andava pegada aos cabelos, vírgula, pena por pena, vírgula, com uma confeição branda, vírgula, de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta, vírgula, 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 vírgula. Você vai lendo, às vezes, páginas inteiras do José Saramago e você não encontra um ponto final. Você não encontra um ponto final, tá? Eu tô com vontade de pegar ali, mas como não dá para ver direito, né? Não dá para ver direito, eu vou só citar mesmo, certo? Então, o José Saramago, ele estrutura um texto assim, né? Ele vai botando vírgula, 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 no lugar do ponto final, ele vai separando as diversas orações dos períodos, né, com vírgulas. Então, analisar um texto do José Saramago inevitavelmente vai nos conduzir a olhar para essas questões, certo? Mas não é o caso aqui do texto do Caminha, né? O texto do Caminha está estruturado de uma forma mais simples, né? Deixa eu ver aqui o que é que o Breno está dizendo. Essa questão de períodos e orações mais longas ou curtas pode ser um diferencial para recomendar ou não o livro ou uma obra para estudantes, dependendo do nível de afinidade com a leitura. Breno, um livro bem escrito, um livro bem escrito, rarissimamente vai ter o que nós vemos nos livros do José Saramago. O José Saramago fez porque ele queria marcar o estilo dele com isso, né? José Saramago é um excelente escritor e ele tem gabarito para fazer isso, né? Prêmio Nobel de Literatura, ele tem condições, tem conhecimento de sobra para escrever um texto com essa estrutura. Mas não é comum. Como eu já disse, eu nunca vi outro autor que trabalhasse uma estrutura como ele, José Saramago. Não conheço. Tá? Não conheço. E olha que eu já li um bocado de gente. Já li Machado de Assis, Zé de Alencar, Lima Barreto, Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, já li Guimarães Rosa, já li
deixa eu ver, aos 40 anos. Já li Graciliano no Ramos, já li Érico Veríssimo, rapaz, já li um bocado de coisa. Na literatura mundial, já li Shakespeare, já li Edmond Rostand, já li, deixa-me ver o francês lá, dei um branco de novo agora, misericórdia, minha mente hoje está só a graça de Deus. O Molière, já li Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, já li Homero, Virgílio, já li Dante, já li o autor do Dom Quixote, já li Cervantes, já li Vitor Hugo, já li um bocado de coisa. Mas eu nunca vi alguém que estruturasse um texto igual ao José Saramago. Nunca vi. É igual o Guimarães Rosa na linguística, nas questões linguísticas. Você analisar um texto do Guimarães Rosa, inevitavelmente você vai olhar para as questões linguísticas, porque o Guimarães Rosa ele é inovador nessas questões linguísticas. Uma obra do Guimarães Rosa tem uns 200, eu estou exagerando, estou usando uma figura de linguagem, tá? Uma obra do Guimarães Rosa, você encontra uns 200 mil neologismos. Ele inventa umas 200 mil palavras ao longo de um texto. Você pega o Grande Sertão Veredas, tem umas 200 mil palavras inventadas por ele ali. Tá? Existe até vocabulário para Guimarães Rosa. Dicionário de neologismo de Guimarães Rosa. Então, são questões, tá? Eu não vou dizer estética, Jéssica, eu vou chamar de estilística, tá? Vou chamar de estilística porque é um texto mais específico. É uma questão de estilística. Ele quebra com o estilo vigente, com o modelo estabelecido, ele rompe. Tá? Ele rompe com o modelo estabelecido para formar um estilo peculiar. O Guimarães Rosa tem um estilo peculiar, o Saramago tem um estilo peculiar, certo? São pessoas que você olha para o texto deles e você vê, rapaz, isso é diferente de tudo que eu já li antes. Quem já leu Guimarães Rosa, quem já leu Saramago, vê que esses dois autores eles são diferentes em praticamente tudo que você já leu antes. Tudo que você já leu antes. Tá? Então, essas questões, elas são questões estruturais. Tá? São questões estruturais. Por exemplo, seria como alguém no cordel escrever apenas com cestilhas, né? Exatamente. Tá? É como alguém escrever versos com 5 sílabas, alguém escrever com versos de 6 sílabas, escrever com versos de 7 sílabas. Tá? Então, é exatamente isso. É algo que marca a estrutura do texto, como o texto foi montado. Ok? Então, vamos voltar ao texto. Certo? Então, esse texto aqui, ele está montado em orações, né? Por sua vez, nós temos orações que se juntam, Olha aqui, deixa eu mostrar aqui mais de uma oração, Deixa eu pegar aqui, Pronto, tá aqui, Um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira de penas de aves, de penas de ave amarela. Nós temos aqui, um verbo. O verbo trazia, né? Esse aí é o verbo. E esse verbo aí está ligado a uma oração. Mas aqui na frente, no mesmo período, nós temos, que seria do comprimento de um coto. Nós temos aqui outro verbo, o verbo seria. Nós temos o verbo seria. É uma outra oração, né? E ele continua dizendo, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria outro verbo, outra oração. Nós temos aqui, um período composto, né? Um tanto longo, mas não tão longo quanto os períodos dos alunos que ainda não aprenderam a escrever direito em português. Pessoal, dou aqui o conselho a vocês, pessoal. Não usem períodos longos demais, a não ser que vocês já tenham o cabedal do José Saramago. Né? Mas se não tem o cabedal do José Saramago,
Não escreva períodos longos demais, né? Dê preferência, se você ainda não tem habilidade para escrever, dê preferência a períodos curtos. Sujeito, verbo, objeto, ponto. Sujeito, verbo, objeto, ponto. Sujeito, verbo, objeto, ponto. Se não tem habilidade para escrever ainda, vai fazendo períodos simples, né? Período curto, uma oração apenas. Quando você for desenvolvendo a sua habilidade, aí você vai usando períodos compostos, aí você vai aumentando aí a estrutura dos enunciados, tá? Então nós temos aqui, ó, um período composto, né? Extenso, certo? Um período composto. Ó, nós poderíamos analisar esse texto inteiro só olhando quais são as preferências do Pero Vaz de Caminha. Se ele prefere períodos simples, se ele prefere período composto, tá? Nós poderíamos analisar esse texto inteiro só observando isso aí, tá? E tem autores, né? Tem autores que dão preferência a determinado período. Por exemplo, se você pega os livros do Machado de Assis, ele próprio, muitas vezes ele dialoga com o leitor, né? E muitas vezes ele vai dizendo qual é a sua arte poética. E muitas vezes ele diz, olha, pessoal, querido leitor, capítulo curto. Ele fala para o leitor que ele prefere os capítulos curtos. Ele muitas vezes mostra para o leitor que ele prefere também determinado tipo de período, né? Então, existem escritores que você vê que o estilo dele, a marca peculiar dele, é usar ou só determinados períodos, ou só outro tipo de período. Tá? Isso marca o estilo de cada um, como ele está montando o texto. Certo? Essa é uma análise estrutural de um texto. Tá? Vejam, ó, nós não estamos falando nada do tema desse texto, nós não estamos falando nada das relações desse texto com outros, nós não estamos falando nada das questões, deixe-me ver, de narratologia ainda, nós não estamos falando nada disso ainda. Né? Não estamos falando nada dessas questões. Nós estamos falando apenas da forma como o texto está montado. E essa é uma análise estrutural. Ok? Essa é uma análise estrutural. Mas vou caminhar um pouco mais rápido. Tá? Então, os fonemas se juntam, formam sílabas, que se juntam, formam palavras, que se juntam, formam orações ou frases, que por sua vez se juntam e formam períodos, tá? E os períodos que se juntam formam o quê? Esses períodos todos aqui, ó, que se juntaram, estão formando o quê? Vamos lá, pessoal. Estão formando um parágrafo, tá? Professor, isso é muito óbvio, professor. É óbvio, mas quando você vai falar sobre um texto, muita gente não sabe o que dizer. E eu já disse desde o semestre passado para vocês, né, na teoria da literatura, que eu prefiro partir do óbvio. Prefiro partir do óbvio. Tá? Certo? Então, esses períodos, eles se juntam e formam parágrafos. Tá? Por sua vez, esses parágrafos se juntam, aí eu quero ver se é óbvio agora, né? Quero ver as respostas de vocês. Né? E os parágrafos que se juntam, eles se juntam para formar o quê? Me digam aí agora. E agora? Os parágrafos, texto, pessoal. Francisco José, Brendo, Francisca Mariane, texto, pessoal, é tudo. Inclusive, uma frase já é um texto. Um parágrafo já é um texto. Tá? Certo? Um poema que não tem parágrafo nenhum é um texto. Tá? Então, os parágrafos, estão vendo como nem sempre é óbvio? Tá? Nem sempre é óbvio. Tá? Os parágrafos, eles se juntam para formar o quê?
Nós temos, parágrafos que se juntam para formar um capítulo. Nós temos parágrafos que se juntam para formar uma seção. Depende do gênero textual aí, né? Nós temos parágrafos que se juntam para formar um tópico, certo? São outras divisões, são outras estruturas de textos formadas a partir de um parágrafo, certo? Um texto como esse aqui, os parágrafos podem se juntar para formar um capítulo, tá? E tanto a frase, como o parágrafo, como um capítulo, tudo é texto, pessoal. Tudo é texto. A primeira frase aí desse parágrafo, os cabelos deles são corrediços, deixa eu ver aqui que eu não estou olhando para o texto, são corredios, os cabelos deles são corredios, isso aí já é um texto, tá? Então, cuidado para não achar que texto é apenas um conjunto de enunciados de certa extensão, não. Às vezes, um único enunciado já é um texto. Às vezes, não. Um único enunciado já é um texto, tá? E texto não é só escrito, não, tá? Falado também é texto, tá? Para quem não sabe, ok? Agora, a pergunta principal de hoje, né? A pergunta principal de hoje. Como é que nós chamamos esse tipo de texto estruturado em frases ou orações, períodos, parágrafos, capítulos? Todos esses parágrafos, esses capítulos, se juntam para formar um texto que recebe um nome para essa estrutura toda aí. Como é que nós chamamos um texto que está estruturado exatamente como esse aqui que nós estamos vendo, do Caminha? Como é que nós chamamos essa estrutura formada por frases, orações, períodos, parágrafos, capítulos, tá? Como nós chamamos essa estrutura semelhante a essa aqui da carta de Pero Vaz de Caminha? Como nós chamamos essa estrutura? O Gilberto respondeu com uma pergunta, o Caio Fábio também respondeu com uma pergunta, né? Gilberto perguntou, seria a prosa, professor? E o Caio Fábio perguntou, prosa? Tá? Vocês dois acertaram. Tá? Vocês dois acertaram. A estrutura macro desse texto é uma estrutura em prosa. Tá? Eu li uma comédia do Molière recentemente, intitulada Escola de Mulheres. Escola de Mulheres. Vale a pena você ler, tá? Molière é um autor muito bom. Tá? E no livro, na peça, tem um trecho que é metapoético. Ele vai falar justamente sobre as duas grandes estruturas. Eu até pensei, quando estava lendo, né? Dá para fazer isso? E eu tenho pretensões de muita coisa. Me falta como dizia a comediante, né? Me falta o gramu, né? Me falta o tempo. Me falta o tempo, mas ideias e planos eu tenho muitos, pessoal, mas falta o tempo para fazer. Eu já tive vontade de escrever um livro para ensinar algumas questões diversas sobre literatura e linguística a partir do próprio texto, né? E eu tenho fichado diversos textos que explicam algumas questões. E o texto que eu tenho fichado para explicar o que é prosa e o que é a outra estrutura que não é prosa, né, que eu queria que vocês me dissessem, nós temos duas grandes estruturas. Uma é a prosa e a outra, qual é? São coisas óbvias, né? Mas nós precisamos saber o óbvio também. Qual é a outra estrutura? Poesia. Essas são as duas grandes estruturas. Prosa, de um lado, e poesia, né? E o texto poético que explica isso é justamente o Escola de Mulheres do Molière, né? Ele explica muito bem isso aí. Machado de Assis vai explicar o que é parágrafo, eu tenho fichado
né? Eu tenho algumas outras coisas aí. Me falta é o tempo para escrever, né? Falta é o gramu, como dizia a outra, tá? Então, esse texto do Pero Vaz de Caminha, ele está estruturado em prosa, pessoal, tá? É diferente do texto, digamos, vocês ainda lembram, né, do semestre passado? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quantas mães choraram para que tu fosses nosso, ó mar, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, e assim vai, né? É diferente de um texto em poesia. A estrutura de um texto poético é totalmente diferente da estrutura de um texto em prosa. Ah, professor, isso é óbvio. Ó, é não. Porque quando a gente pede para alguém fazer uma análise de um texto em prosa, as pessoas não sabem fazer. Porque normalmente só sabem fazer a análise de um texto em versos, de um texto poético. Muita gente não sabe fazer a análise de um texto em prosa. Vocês continuam me ouvindo, pessoal, aí? Houve aqui uma queda no sinal aqui, uma interrupção. Vocês estão me ouvindo? Me dê um retorno aí. Ok. Não teve nenhum corte não, né, no que eu estava falando aí? Não. Cortou alguma coisa? Não. Não, ok. Sim, então, muita gente sabe muito pouco analisar um texto em poesia, né? Sabe olhar, professor, isso aqui é um verso, isso aqui é uma estrofe, né? Tem gente que ainda hoje chama estrofe de parágrafo, ok? Então, analisar a estrutura de um texto em poesia é uma coisa. Analisar a estrutura de um texto em prosa é outra coisa. São duas coisas diferentes. Tá? Vejam, nós estamos analisando um texto em prosa. Professor, nós não lemos nada do texto ainda. Nós lemos um parágrafo. Vocês leram o texto em casa? Tá? Vocês leram o texto em casa. Ou pelo menos deveriam ter lido. Né? Vejam, nós estamos aqui há vários minutos, eu nem sei quantos, eu acho que eu já estou me aproximando de 1 hora já. É claro que eu falei outras coisas antes, né? Mas nós estamos aqui há vários minutos analisando só a estrutura desse texto do Pero Vaz de Caminha. Nós não estamos falando do tema dele, do que é que ele trata, embora vocês que leram saibam qual é o tema. Nós não estamos falando das relações intertextuais, nós não estamos falando da relação que esse texto estabelece com outros textos. Nós não estamos analisando a linguagem, né? Se é uma linguagem, quais são os elementos coesivos, né? Nós não estamos analisando os elementos de coerência, nós não estamos analisando as anáforas, as catáforas, nós não estamos analisando nenhuma dessas questões linguísticas. Nós não estamos analisando nada da narratologia, nós não estamos vendo quem é personagem, quem é narrador, qual é o enredo. Nós não estamos falando nada disso, nós estamos analisando esse texto única e exclusivamente em relação à estrutura dele. Consegue entender o que é uma análise estrutural? Nós poderíamos aqui, analisar se esse autor, né, se esse texto, ele privilegia os períodos simples, os períodos compostos. Né? Nós poderíamos analisar aqui quais são as suas preferências de parágrafos. Tem autores que escrevem sempre parágrafos de um tamanho corriqueiro, né, de 5 linhas, 6 linhas. Já tem outros autores que escrevem parágrafos de 1 página, que eu não recomendo de forma nenhuma para quem não tem habilidade ainda na escrita. Não recomendo. Parágrafo longo é algo que é muito delicado para o leitor. Tá? Então, nós poderíamos analisar esse texto só olhando essas questões todas de estrutura. Olhando mais um pouquinho para esse texto,
né, para a estrutura dele. Nós estamos vendo ó, que os parágrafos são mais ou menos da mesma extensão, todos eles. Ó, nós temos esse primeiro parágrafo com 7 linhas, né? Nós temos o segundo aqui com 8 linhas, o terceiro com 4, o outro com 5, os seguintes, os dois seguintes com 3, o outro com 4, né? E assim, ó, nós vemos que a estrutura paragrafal desse texto mantém aí mais ou menos a mesma extensão, né? Ok? Nós poderíamos, pessoal, dizer muita coisa sobre a estrutura. Muita coisa sobre a estrutura, tá? Mas eu quero, nesse momento, olhar com vocês apenas para mais um elemento que faz parte da estrutura, tá? Que faz parte da estrutura. E aí, eu quero olhar para vocês, para a estrutura desse texto, querendo identificar qual é a sequência textual que ele predominantemente usa para formar esse texto. Professor, explique melhor. Vou explicar. O que é sequência textual? Ó, sequência textual está ligada à estrutura do texto, pessoal. Tá? Peraí que eu tô sentindo um cheiro de queimada aqui. Deixa eu ver se é o meu computador. Só um minutinho. Só um minutinho. Não, acho que não é aqui não, tá? Então, nós podemos ver como ele foi montando, tá? Aí ele pega uma frase, uma oração, aí usa mais uma outra, e ele vai sequenciando os textos. Existem, basicamente, 5 sequências textuais. 5. Primeira delas, e aí a ordem não importa, tá? A ordem é indiferente. Mas, ó, primeiro tipo de sequência. Nós temos a sequência descritiva. Descritiva. Ah, o João, ele é baixo, ele tem 1,42 m. O João está em forma, né? Está em forma, tem os seus 87 quilos com 1,42 m. Aí vocês imaginam como o João está em forma. Em forma de quê? Né? O João tem olhos claros, né? Olhos azuis. O João tem os seus cabelos longos, mas não tão lisos. O João tem o seu cabelo, para usar aqui a palavra do Caminha, né? Corredios, tá? Então, eu estou descrevendo. Estou descrevendo. Essa é uma sequência textual, descritiva, tá? Nós temos a sequência textual que é narrativa, em que o que predomina não é a descrição, mas é o contar, contar a sequência dos fatos. Então, quando alguém está contando uma sequência de fatos ocorridos, né, ele está narrando. E a narração é uma sequência textual também. Nós já temos duas. Descrição e narração. Agora eu quero ver se vocês dizem as outras 3. Vamos lá. Quais são as outras 3 que vocês conhecem? Né? No passado falavam dessas 3, né? Narração, descrição e a dissertação que a Lívia colocou, né? Só que hoje as teorias mais modernas não usam mais a expressão dissertação, né? Dividiram a dissertação em outras sequências, porque a dissertação era muito ampla, né? Então, eu vou pegar a teoria do Jean-Michel Adam, tá? Para o Jean-Michel Adam, tem a argumentação, como o Caio Fábio mencionou aí, ó. A argumentação, tá? Que argumentação? Você afirma algo, você apresenta uma afirmação, por exemplo, você diz, o governo Bolsonaro é ruim. O governo Bolsonaro é péssimo. Você fez uma afirmação. Aí agora você vai argumentar
para demonstrar a tua argumentação. Aí você vai dizer, primeiro motivo pelo qual o governo Bolsonaro é péssimo. É um governo neoliberal que, por ser neoliberal, defende que o Estado não deva interferir nas relações capitalistas, de modo geral, né? E o resultado prático disso nós estamos vendo aí, a gasolina a R$ 6 e pouco, né? O quilo do arroz quase o preço dos óleos, o óleo de cozinha também quase o valor do olho da cara, né? E por aí vai. Então, você deu um primeiro argumento. Um segundo argumento é um governo que despreza completamente a educação, né? É um governo que investe muito no militarismo, porque tem intenções claras golpistas, né? É um governo que investe no militarismo. O Ministério da Defesa foi o ministério que mais recebeu verbas do governo federal, enquanto que o Ministério da Educação foi um dos que mais teve corte, juntamente com o Ministério da Saúde. Então, eu estou argumentando, certo? Estou argumentando, ok? Então, eu estou dando argumentos a favor do que eu estou dizendo. Essa é uma sequência argumentativa, tá? Nós temos também a sequência, tá? Explicativa. A explicação e a argumentação, elas são diferentes, tá? A explicação não necessariamente é a mesma coisa, tá? Argumentar é você usar uma série de informações, né, de raciocínios para comprovar algo. A explicação não. Por exemplo, a Maria não veio hoje. Por que a Maria não veio hoje? A Maria não veio hoje porque ela não está bem de saúde. Você está explicando. Explicação não é a mesma coisa de argumentação. Ok? Então, existe a sequência argumentativa. Ó, sequência descritiva, narrativa, argumentativa, explicativa e, para seguir o modelo do Jean-Michel Adam, né? Só mais um, mais um. Qual é a outra sequência que vocês lembram além dessas? Além da descrição, narração, argumentação, explicação. Tem mais uma na teoria do Jean-Michel Adam, né? Qual é a outra? Vocês lembram? Vamos lá, meu povo, vamos lá, vamos lá. Descritiva eu já falei. Descritiva, narrativa, argumentativa, explicativa. Falta uma. Expositiva, não. Né? Na redação do Enem, pessoal, ela é dissertativa argumentativa, né? Você vai dissertativa porque é a sua opinião, é o seu ponto de vista, né? E argumentativo porque você tem que comprovar aquilo que você... dialogar, professor? Qual? Qual, Carmen? Não consegui ouvir, Carmen, direito. Por favor, repita. Eu acho que você acertou. Pronto. É a dialogal. Dialogal. É essa mesmo, tá? O diálogo é uma outra sequência textual. É aquela em que nós vemos o travessão e a fala da personagem. Travessão, fala da personagem. Travessão, fala da personagem. Essa é uma sequência dialogal, tá? Ó, 5 sequências textuais básicas. Descrição, narração, argumentação, explicação e diálogo. Numa análise estrutural, pessoal, nós podemos ver qual é a sequência textual que predomina. Dificilmente, pessoal, você vai encontrar um texto que seja exclusivamente descritivo. Dificilmente você encontra. Assim como você também dificilmente vai encontrar um texto que seja exclusivamente narrativo.
exclusivamente dialogal, exclusivamente argumentativo, exclusivamente explicativo. Normalmente o que nós vemos é uma mescla de todas essas sequências, mas uma delas ou duas delas predominam. Tá? Vamos analisar aqui o texto do Caminha, que vocês já leram em casa, né? Vamos analisar o texto do Caminha, tentando ver qual é a sequência dialogal que predomina nesse texto. Vamos lá, primeiro parágrafo. Eu vou reler de forma rápida, tá? Os cabelos deles são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados, todavia, por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fronte a fronte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira de penas de aves amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobriu o toutiço e as orelhas. E andava pegado aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta e muito igual, e não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. Esse parágrafo, pessoal, esse primeiro parágrafo aqui, pelo que vocês estão vendo, qual é a sequência que predomina nele? Qual é a sequência textual que predomina nesse texto aí do Caminha? Nesse primeiro parágrafo aí do Caminha. Vamos lá. Francisco José está dizendo que é descritiva, né? A sequência descritiva. E os demais aí que colocaram. Isso. Tá? Nesse primeiro parágrafo, nós temos uma sequência textual básica descritiva. Predomina a descrição aí. Tá? Vejam, nós estamos analisando o texto a partir das sequências textuais. Tá? Nós, infelizmente, pessoal, muita gente sai do ensino médio sem saber absolutamente nada sobre sequência textual básica. Certo? E só sabe escrever, primeiro, quem lê, e quem lê entendendo o que lê, né? Quem lê analisando o que lê, e aí a gente aprende a escrever lendo. Sempre a gente toma como modelo um texto que a gente já leu. Vamos lá, vamos adiante, vamos ver o segundo parágrafo aí. Segundo parágrafo, ó. O capitão deles, o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés, uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão nessa alcatifa, acenderam-se tochas, e eles entraram, nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia um deles fitou o olhar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. Oh, meu Deus, nunca devia ter feito isso, né? E depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. Ai, ai, ai. Nunca deveria ter feito isso, esse coitado. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Nunca deveria ter feito isso aquela pessoa. Nunca. Foi a nossa desgraça, foi aquilo ali. Nesse segundo parágrafo, pessoal, qual é a sequência textual que predomina aí nesse segundo parágrafo que eu acabei de ler? Francisco José está dizendo que narrativa. Quem discorda, quem concorda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, nós já temos duas narrativas. Quem mais? Quem dá mais, quem dá menos? Três narrativas. Quem dá mais, quem dá menos? Laila, narrativa também. Quem mais? Tá, para encurtar, para nós não nos demorarmos muito, né? É realmente uma sequência narrativa. Tá? Então, nós temos, ó, o primeiro parágrafo é descritivo, o segundo parágrafo narrativo. Tá? Ok? Lembrando, Gilberto, que nós não podemos confundir a descrição de fatos, tá? Eu vou falar isso olhando para vocês.
Uma coisa é o descrever os fatos, os acontecidos. Descrição de fatos não se chama descrição, se chama narração. Tá? Nós só chamamos de descrição mesmo aquilo que é de algo ou físico ou psicológico. Ah, ele tem a pele clara, ele tem um nariz grande, né? Igual o professor, né? Mas fica de perfil assim, a lapa de nariz, né? Tem um nariz grande, é baixo, é alto. Essas características físicas, quando elas são alistadas, aí nós chamamos de descrição. Características psicológicas também. Só um minutinho, Gilberto, já te dou a palavra. Características psicológicas também. Por exemplo, o João é tranquilo, né? É muito paciente, é longânimo. O João, ele, ele é resignado, tá? Então, essas questões psicológicas nós também chamamos de descrição. Agora, quando eu vou descrever os fatos, primeiro ele chegou com a faca na mão. Depois ele ocultou a faca nos cós da sua calça. Na sequência, ele vai andando de pé ante pé. A descrição de fatos é a narração. Ok? Só para nós não confundirmos, tá? Não estou dizendo que ninguém errou, não. É só para vocês saberem que a narração, na verdade, ela é uma descrição, mas ela é uma descrição de fatos, de acontecimentos. Diga, Gilberto. Não, entendi. Era justamente isso, professor. Entendi o que o senhor estava querendo dizer, o que o senhor quis dizer com essa narração. Eu estava querendo entender se também se assemelhava à maneira como os índios veem esses colares, né? Que nesse ponto ele entra como uma descrição, como esses colares que o Caminha descreve, que os índios apontavam para o colar e apontavam para a terra. Na verdade, ali são ações, Gilberto. Ó, quando vou tomar a sua palavra, tá? Quando o índio olha e aponta assim, ó, o índio faz assim, aí mostra a terra, né? Aponta para a cena para a terra e aponta para o colar. São ações. São ações. São acontecimentos. Por isso é narrativa. Seria uma descrição se ele dissesse assim: o índio pegou o colar que era feito com argolas, argolas elipsoidais em forma de elipse, né? Com argolas de aproximadamente 3 milímetros cada uma. As argolas eram bem pequenas e batidas para ficar como que amassadinhas, todas alinhadas. Se fosse assim, aí seria uma descrição do colar. Certo? Mas o que ele está mencionando são a descrição das ações, é a descrição das ações. O índio acena para a terra e mostra o colar, dando a entender que na terra tinha ouro. É uma narração. Certo, Gilberto? É uma narração. Ok, professor. Ok? Então, esse segundo parágrafo, ele é narrativo. Vamos adiante, vamos ver o terceiro. Terceiro, mostraram-lhe um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo pela mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhe uma galinha, quase tiveram medo dela. E não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram como espantados. Esse terceiro parágrafo é narrativo, descritivo, dialogal. Qual é a sequência dele? Francisco José está dizendo que é narrativa. Aí, vocês já viram desse carro aí na terra de vocês também, ó? Estão ouvindo o barulho? Já viram desse carro aí? Esse aqui passa também com frequência aqui. O helicóptero da polícia. O helicóptero da polícia também passa aqui.
É quase a Broadway, né? Lá em Nova York, né? Quase a Broadway. É, é agitada, viu essa minha rua? É agitada. Eu moro na esquina de uma avenida, pessoal. Moro na esquina da avenida. Né? Aqui no Modubim é direto. E você mora no Modubim, ou Caio Fábio? Mora em Fortaleza? E quando começar as aulas, você vai para Baturité, vai e volta todo dia? É, Caio Fábio? Fiquei curioso agora. Mas depois você diz, né? A gente gasta tempo aqui, tá? Então, esse terceiro parágrafo, pessoal, ele também é narrativo. Então, veja, ó, nós temos um parágrafo descritivo, nós temos 2 parágrafos narrativos, vamos ver o próximo, né? Ó, deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhe vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam, apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. E esse parágrafo aí, qual é a sequência dele? Narrativa também, tá? Então vejam só. Tomando como base apenas esses 4 primeiros parágrafos. Tomando como base apenas esses 4 primeiros parágrafos. O que é que nós podemos dizer da estrutura desse texto em relação às sequências textuais básicas? Qual é a predominância da sequência textual nesse texto? Nós podemos afirmar que a narração predomina, tá? O texto é única e exclusivamente narrativo? Não. Nós temos o primeiro parágrafo que é descritivo. É possível ter um parágrafo que a grande maioria dele seja narrativo, mas dentro dele também tem alguma descrição. Certo? É possível. É possível no texto ter diálogo. E aí um determinado trecho vai predominar a sequência dialogal. Rarissimamente você vai encontrar um texto, eu particularmente não conheço, mas é possível. Eu particularmente não conheço um texto que seja só narração, só descrição, só diálogo, só argumentação, só explicação. Eu não conheço. Não conheço. Normalmente os textos, eles são uma mescla de todas as sequências, com a predominância de uma delas ou de 2 delas. Se nós fôssemos dizer quais são as 2 sequências que predominam nesse texto, além da narração, qual seria a outra? Vocês diriam? Esse texto do caminho, quais são as 2 sequências que predominam? A narração e qual é a outra? A descrição. Ok? Então, olha, pessoal, já estou quase encerrando, tá? Já estou quase encerrando. Nós estamos aprendendo a lidar com o texto. Ó, nós passamos essa aula inteira. Nós poderíamos passar a manhã inteira, pessoal. Nós poderíamos passar a manhã inteira. Muito bem, Ivana, vá lá. Levanta aí a manga da camisa. E a minha presença, professor? Vai precisar fazer alguma atividade por Botem fora? logo aí, todos vocês presentes no chat. Pois tá. Botem logo aí. Que o meu está Presente. marcado para as 9 horas, eu já vou saindo agora. Tá, vá, corra, não perda não, Ivana. Obrigada. Não perda não. A gente só pode voltar quando vocês todos estiverem vacinados, tá? Se vacinem, não sejam terraplanistas não, pelo amor de Deus, pessoal. Tá? Nada de acreditar nessa imbecilidade que a Terra é plana, que Olavo de Carvalho é o homem mais sábio do mundo, tá? Achar que o fulano é o mico, né? Nada de pensar essas besteiras, vamos vacinar, por favor. Tá? Olha aí, mais uma, se Deus quiser, hoje à tarde, olha aí, coisa boa, rapaz. Tomara que vocês se vacinem logo todos para nós voltarmos presencialmente. Eu já não aguento mais esse negócio de trabalho remoto. Não aguento mais. Tá? Aí o Gilberto já tomou a 2ª dose, rapaz. Que beleza. Legal, muito bem.
Tô achando que nós vamos voltar lá pro final do semestre, tá? Acho que nós vamos voltar, viu? Espero. Tá? Então, vejam só, pessoal, nós estamos analisando esse texto só em relação à estrutura. Aí alguém pode falar assim, professor, mas nós não falamos nada da compreensão do texto. Pessoal, nós estamos tentando compreender o texto, só que nós estamos tentando compreender o texto a partir da estrutura. Certo? Porque tem gente que acha que só se analisa um texto para entender o tema dele, para entender o assunto que está sendo tratado. E não é verdade. Ok? Ó, vocês estão aprendendo hoje, tá? A partir do contato com o próprio texto do Caminha, acerca da análise estrutural do texto. Ok, pessoal? Tranquilo? Vocês estão entendendo o que é uma análise estrutural de um texto? Estão entendendo? Sim, professor. Além do Gilberto, os demais estão entendendo? Pronto, então, o que é que nós precisamos fazer com o texto? Analisar esse texto. Como nós podemos analisar esse texto? De várias formas. Uma delas é essa, fazer análise estrutural. Ok? Para eu encerrar, só para valorizar a leitura de vocês também, tá? Eu vou perguntar algo e vou encerrar com essa pergunta. Qual é o assunto tratado nesse texto do Caminha? Qual é o tema? Qual é o assunto que está sendo tratado nele? Tá? O que está sendo tratado no texto? As aventuras de James Bond 007. É o novo. Da época da Guerra Fria ainda, Estados Unidos e União Soviética. O James Bond, o 007. Ó, o Breno está dizendo que a colonização do Brasil, na verdade, Breno, ainda não é a colonização. Eu acho que, professor, Só um minutinho, Gilberto, para valorizar aqui a sequência, né? Quem foi primeiro, né? O Francisco José está dizendo que é a vinda dos portugueses ao Brasil. Entre colonização do Brasil e a vinda dos portugueses para o Brasil, o que mais se aproxima é justamente o que o Francisco José está dizendo. Eu ainda não sei, me perdoe, tá? Não é graça minha, mas eu já tive mais de um aluna com o nome Reniel, e é um nome comum de dois gêneros. Eu já conheci Reniel homem e Reniel mulher, assim como eu já conheci Alcides homem e Alcides mulher, tá? Ok? E aí eu não sei, Reniel é um rapaz ou uma moça? Reniel, me ajude aí, por favor. Reniel. Ok, Reniel. Me desculpe, viu, Reniel? É porque o nome é comum em dois gêneros. Eu já vi rapaz com o nome Reniel também. Tá? Inclusive, na igreja da qual faço parte, tem tem um nome muito parecido. Não é igual, mas parece muito com o seu. Né? A Reniel disse sobre o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Diga, Gilberto. Se for sobre o tema, diga aí bem rapidinho, porque a hora já está avançada. Vai lá, Gilberto. acho que ele está descrevendo basicamente os costumes dos habitantes da Terra. E está falando até do período da catequização, do momento que eles estão orando exatamente igual os portugueses faziam, mas ao final. Certo, a gente tem essas informações aí, mas se a gente fosse dar um tema só para isso aí tudo, o tema seria bem próximo ao que a Reniel está dizendo, ao que o Francisco José está dizendo. É a chegada. Eu não vou dizer descobrimento, porque o Brasil não estava perdido nem desocupado. Tá? Eu não gosto do termo descobrimento do Brasil, dá a falsa ideia de que não tinha ninguém aqui. O Brasil era habitado já. O Brasil era ocupado por pessoas que viviam felizes. Né? E aí, infelizmente, os portugueses chegaram aqui ao Brasil e trouxeram essa
falsa chamada civilização, né? Eu ontem estava vendo um negócio na televisão, né? E aí uma cena me chamou a atenção bastante, né? O camarada estava andando num deserto, e isso foi muito tarde da noite, eu estava aqui fazendo algumas coisas, né? E às vezes eu costumo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu faço uma com a televisão ligada, né? Não é sempre que eu faço isso, mas às vezes faço, né? Para esperar o jornal, né? Às vezes eu costumo assistir o jornal da noite e é tarde que são a peste, né? E aí tava passando um camarada andando num deserto, né, com outra pessoa, aí ele achou uma lata de algum refrigerante, sei lá o quê. Aí ele olhou para a lata e disse assim: "Oi, lixo. Isso é um bom sinal. Isso é sinal de que nós estamos perto de alguma civilização." Meu Deus do céu. Que desgraça de civilização é essa, meu Deus? O camarada vê o lixo, aí diz: olha, é um bom sinal, isso é uma evidência que nós estamos perto da civilização. Lixo jogado é o sinal de civilização. Isso lá é civilização, rapaz? Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. A desgraça que um trabalha mais do que o outro, mas porque exerce uma profissão que não é valorizada no sistema financeiro mundial, né? Que é o capitalismo neoliberal. Aí porque ele exerce uma função de gari, ele trabalha mais do que o médico, mas ele recebe uma miséria e o médico recebe rios de dinheiro. Isso lá é civilização, meu Deus do céu. Isso é uma desgraça. Em que um ser humano escraviza outro para enriquecer às custas do outro. Isso lá é civilização, isso é uma desgraça, né? Então, os portugueses chegaram aqui ao Brasil, tá? Então, o texto vai falar da chegada dos portugueses. Só um minutinho, Lívia, já dou a palavra. O texto vai falar da chegada dos portugueses ao Brasil e de tudo aquilo que aconteceu nesse momento de chegada. Aí, Gilberto, é nesse momento de chegada que ele vai dizer como foi o primeiro contato com os habitantes. Aí ele vai dizer como era a fauna, a flora. Ele vai dizer como é o solo. Ele vai dizer como eram os costumes das pessoas que moravam aqui antes deles chegarem, né? Aí ele vai apresentar uma série de informações que ocorreram nessa chegada. Então, o tema geral é a chegada dos portugueses ao Brasil. Tá? E a carta é escrita para o rei de Portugal justamente para contar tudo que eles perceberam e viram e notaram nesse primeiro contato. Então, não é necessariamente a catequização. Tem coisa de catequização? Tem. Nós vemos ali um momento que eles fazem uma espécie de culto, né? Botam a cruz e tal. Tem coisa dessa natureza? Tem. Mas o tema da carta é justamente a chegada dos europeus ao Brasil. E as primeiras impressões que eles tiveram, os primeiros contatos com os habitantes, né, daqui, né, que nós costumamos chamar de índios, que é um termo que acabou virando pejorativo, né, estigmatizado, ok? Então esse é o tema. Diga, Lívia. Não, acho que tu já respondeu. Era sobre essa, porque eu tinha respondido o descobrimento de novas terras. Porque, tipo, os europeus, quando eles chegaram, eles ficaram deslumbrados, né, com a descoberta daquele novo mundo. Aí tu falou que, tipo, o termo descobrimento não é muito certo. Aí eu tava com essa dúvida. Mas já foi respondido aí durante a tua explicação. Realmente eles ficam deslumbrados, porque os europeus já tinham descoberto diversos países na África. E a África, em comparação à América, em relação à América do Sul, a África é o caos. Tem regiões da África que é só areia. É por isso. Né? Tem regiões da África que é só areia e sol quente. Né? Aí chegam os portugueses aqui na América do Sul, né?
Aí encontram esse Brasilzão que deveria ser um verdadeiro paraíso em 1500. Eles ficam de queixo caído com o que viram, né? E a gente vê a admiração deles aí na carta escrita por Caminha ao rei de Portugal, certo? Então, ó, esse é o tema. A chegada dos portugueses ao Brasil. Os primeiros contatos dos europeus, especificamente os portugueses, com a terra brasileira, com o continente americano, né? Esse é o assunto da carta. Por isso essa literatura ela é chamada de literatura de informação, porque ela vai apresentar informações sobre esse primeiro contato aí, sobre esse momento inicial do olhar europeu sobre essa terra que eles achavam que era não civilizada, que era bárbara, que era primitiva, né? Mas que não tinha nada de bárbara nem de primitiva, apenas era diferente da sociedade europeia de modo geral. Ok, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, que já estendi demais, já são, deixa eu ver aqui, ó, já são quase 9 horas, já tomei quase 1h30 aí, mais de 1h30, né? E eu tinha dito que eu ia me propor a ficar sempre com mais ou menos 1 hora, né? Mas nem sempre isso é possível, tá? Então, Na vejam, hora. só um minutinho, Lívia. Ah. Ó, nós lemos a carta de Caminha, nós tivemos contato com ela, nós analisamos a carta, nós ficamos só nesse texto. Hoje vocês aprenderam como analisar um texto em prosa. A análise que nós fizemos aqui, ela não vai valer para alguns textos em poesia. Um texto em poesia é analisado estruturalmente de outra maneira, e nós veremos isso, tá? Nós veremos isso, ok? Mas vocês aprenderam como analisar estruturalmente um texto em prosa. Observar as sequências textuais básicas, o que é que predomina, né, como é que os períodos estão estruturados, né, essas questões todas, tudo isso faz parte de uma análise estrutural, principalmente a identificação das sequências textuais predominantes no texto. Diga, Lívia. Eu já estava escrevendo no chat aqui uma curiosidade, que essa carta do Pero foi o primeiro documento redigido no Brasil, não foi? Tá É certo? considerado um dos Um primeiros. dos primeiros, né? Considerado um dos primeiros, tá? Uhum. Como foi de alguém que estava na esquadra de Cabral, né? É considerado o primeiro documento. É considerado o primeiro documento. Ao pé da letra é literatura portuguesa, tá? Porque foi escrito por um autor de Portugal. Mas também é considerado literatura brasileira porque foi escrita em solo brasileiro, embora por um autor português, né? E o assunto do texto está relacionado ao Brasil. Então, por conta disso, é considerado literatura brasileira, mas também é literatura portuguesa, tá? Na minha opinião, é mais literatura portuguesa do que brasileira, tá? Uma literatura não é brasileira ou alemã só porque foi escrito na Alemanha. Por exemplo, o Gonçalves Dias escreveu alguns de seus poemas lá na Europa, né? A Canção do Exílio, por exemplo, ele não estava aqui no Brasil, né? E a Canção do Exílio faz justamente uma referência a isso. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? E aí ele está falando sobre o Brasil lá na Europa. Mas isso não faz da literatura dele uma literatura europeia, só porque foi escrita lá, né? Então, na minha opinião, essa é uma literatura mais portuguesa do que brasileira. Mas a grande maioria dos livros colocam a Carta de Pero Vaz de Caminha como literatura brasileira, né? Uma literatura de informação, dá informe sobre esse momento inicial, né, da terra brasileira e do que aqui existia, ok? Eu vou encerrar, pessoal, por hoje. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas, dúvidas? Se não houver, eu vou encerrar. Liliane, quer perguntar?
Maria Liliane Silva Cruz e Freitas, quer perguntar alguma coisa? Não? Alguém quer perguntar? Não, né? Então, ninguém quer perguntar, eu vou encerrar, tá? Botem aí mais uma vez presente no chat. A última de hoje, botem aí presente, todos. Quer falar, Liliane? Bom Pode falar. dia. Eu entrei agora na sala de aula porque eu não Bom estava dia. conseguindo entrar. Thalita foi quem me ajudou. Eu tô meio Tá perdida certo, aqui. sem problemas. Aí você assiste a gravação da aula e depois você assiste a gravação da aula toda. Tá certo, Liliane? Tá bom. Tá bom, Viu? obrigada. Assiste a gravação, faz a atividade, tem presença do mesmo jeito. Tá bom? Ótimo. Bem, Obrigada. pessoal, eu vou encerrar. Um grande abraço para todos. Eu vou deixar o texto para a próxima semana. O texto da próxima semana é o Do Santíssimo Sacramento, do José de Anchieta. Tá? Vou deixar no mural da disciplina. A atividade também vai estar postada. A atividade é relativa à aula de hoje, tá? Relativa a esse texto, relativa ao que nós conversamos aqui hoje. E aí, quem assistir a aula e fizer a atividade, ganha a presença, normalmente. Tá? Lembrando que a atividade não é só para a presença, é para a nota também. Então, façam, e façam dentro do prazo. Leiam o texto que eu vou disponibilizar para a próxima aula, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Quer falar mais alguma coisa, Liliane? Não, né? Não, Então, um grande obrigada. abraço a todos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.